Olá! Durante o ano de 2019, recebemos no Persona em Foco artistas, dramaturgos, diretores de cinema, teatro, televisão, enfim, criadores dedicados aos nossos palcos e às nossas telas. As gravações foram longas e alguns trechos acabaram não sendo exibidos porque não couberam nos 50 e poucos minutos de duração do nosso programa. São alguns desses trechos inéditos que vamos mostrar nessa e na próxima edição do Persona em Foco. Revelações e reflexões que não poderiam deixar de ser exibidas. Então, vamos começar. Sempre gostei de escrever, desde muito cedo. Eu aprendi a datilografar, eu sou da época da máquina de escrever, né? Então, sabe o que eu fazia? Eu sozinho, minha mãe saía, eu ficava... O maior cômodo da minha casa era a biblioteca. Era um cômodo imenso que o meu pai fez para minha mãe, porque a minha mãe tinha livros e 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 livros. E eu passava os dias nessa biblioteca, porque eu era muito míope. E ainda que meus pais fossem intelectuais, curiosamente, eles não perceberam essa minha miopia até eu chegar na escola. Olha que coisa estranha. Eles eram pessoas de formação superior e não perceberam que eu era cego. E isso também distrai, né? Eu não entendo até hoje como é que eles não perceberam antes que eu não via. Era muita criança também, nós éramos 4, era muita gente para cuidar. Mas um dia, eu ia no cinema e não via nada. Mas a gente ia no começo. Eu ficava lá na primeira fila, assim, porque eu não conseguia ler a legenda. Então eu sentava na primeira fila, a tela ficava aqui. E um dia brincando, a minha mãe era muito míope, brincando, eu não sei porque, eu botei o óculos dela e tudo fez sentido de repente. Tudo entrou em foco. Aí eu falei, eu consigo ver com seus óculos. Charlotte. Eu me lembro das luzes, né? Porque quando a gente é muito míope, a luz nunca tem nitidez, é sempre um borrão, né? E eu me lembro que a primeira coisa que a coisa fez... Eu vi e aí eu fiquei impressionado. Aí começou o inferno, que eu tive que botar um óculos fundo de garrafa, porque eu tinha 7 mil... Como é que é isso? Que gente louca, meu. Eu me lembro, tadinho, do meu pai, porque a brincadeira da gente era pular de um pier para o outro lá na ilha. Então a gente, se caísse, caía na água, não tinha problema nenhum. Era difícil acertar, né? Porque era o que tinha sobrado da ponte. E o meu pai me atormentava muito, porque ele achava que eu tinha medo. Eu não tinha medo, eu não via. E você sabe que antes de morrer, ele esteve aqui em São Paulo comigo. E aí, na hora de dormir, ele falou assim, no último final de semana dele vivo, ele falou, eu vou dormir com você, tá? Eu falei, tá, pai, imagina. Dorme aqui no quarto comigo. Aí ele deitou assim do meu lado, a gente ficou conversando. E aí, assim, de repente ele parou e falou assim, você sabe que eu sofri muito quando eu descobri que você era muito míope? Aí eu falei, eu posso imaginar, mas passou, já foi. Porque, tadinho, ele deve ter pensado, nossa, como eu atormentei esse menino, porque ele achava que eu tinha medo, eu não tinha medo, eu não via. E aí eu comecei a usar óculos. Por que eu estou falando disso, hein? Não sei nem porque eu fui parar aí. Eu fazia uma peça com a Cláudia Raia em Lisboa, e o homem da cortina, o cortineiro, ele dizia assim, imaginem Cláudia Raia, que vocês conhecem, com salto 19, né? Era The Towering, era uma torre gêmea praticamente. E aí, quando chegava no final, era um sucesso em Portugal a peça, eu e ela. Ela agradecia como uma diva, né, que ela é. Aí ela fazia isso. E a plateia... O que eu ia fazer? Eu ficava do lado fazendo... E ela ia lá embaixo. E aí o cara da cortina falou assim, ó, senhor fala bela, posso dar-lhe uma palavrinha?
Falou, o menino não sabe agradecer os aplausos. Eu falei, mas como não? O senhor quer que eu faça o quê? Eu não posso fazer assim. Porque eu sou capaz de tomar até uma tomatada se eu faço um negócio desse. Ele falou, não sabe, o menino não sabe agradecer. Dona Cláudia sabe agradecer os aplausos. Você começou a escrever dramaturgia, você chegou a fazer um curso ou falou, de repente, começou intuitivamente, estava escrevendo? Não, eu sempre tive uma bagagem, como te falei, uma bagagem maior do que as pessoas da minha idade. Sempre eu tive, porque eu vivia numa biblioteca gigante que eu ia lendo tudo. Eu li Stendhal, eu li Flaubert, eu li todo Balzac, eu li tudo na adolescência. Então, escrever para mim era uma coisa natural, né? O Truman Capote dizia uma coisa que eu adoro, ele dizia que o talento para escrever é você pegar um punhado de palavras, atirar para o alto e elas vão cair no lugar certo, como se você fosse um Paganini semântico. Minha mãe foi presa na Revolução, a gente tinha passado terrores. Minha mãe foi presa em 64, nós 4 já éramos nascidos, e meu pai ficou com aquelas 4 crianças dentro de casa desesperado. Imagina, todos nós pequenos. Então, aquilo era uma coisa muito... E eu achava tudo aquilo muito opressivo, obviamente, os anos de chumbo foram muito opressivos. Desculpa, e eu achava te perguntar, mas por que ela foi presa? Eu te pergunto porque as a pessoas faculdade falam assim, de filosofia... só que é marginal é que é preso na ditadura. Não, porque minha mãe era professora da filosofia e houve uma denúncia de que havia uma célula comunista na época na faculdade de filosofia e os professores da faculdade de filosofia foram todos presos para averiguação. Isso é logo que há o golpe de 64. E aí, por conta disso, você e aí eu fiquei... Enfim... Quando eu comecei, eu queria fazer humor, mas era proibido fazer humor, porque tinha que se falar da ditadura, tinha que se arrastar aquele fardo. E eu falei, não quero, eu quero fazer outra coisa, que depois virou com esse triste e lamentável nome de besterol. Se fosse americano, não seria. Mas como é brasileiro, é sempre para esculhambar, para botar para baixo. Então, ficou besterol. Quando, na verdade, era uma nova comédia que nós trazíamos ao palco. Era uma lufada de ar fresco que revitalizou o teatro naquela época. O sucesso que nós fizemos, né, na época, eu e Caran e outros, aí todo mundo veio atrás. Aí, no final, todo mundo queria ser chamado de besterol. Né? Mas no começo era altamente pejorativo. Eu me lembro do Gerd Boheim, que era até meu vizinho, que era um filósofo, e nós tivemos um embate no Jornal do Brasil, ele escreveu uma coisa contra e eu a favor, e ele era muito engraçado, o Gerd. Eu dizia, você é muito careta, Gerd, você não vai chegar nunca lá. E eu dizia que, na verdade, a minha geração tinha engolido, forçado, goela abaixo, todo um lixo pop, e nós estávamos apenas devolvendo aquilo processado. Todo aquele lixo que nós tínhamos sido obrigados a engolir, nós devolvíamos depois de processá-lo. Miguel, há pouco tempo você disse uma frase, dentre as muitas frases maravilhosas que você registra na alma da gente: o Brasil só se entende no delírio. E é verdade. O que você quis dizer com isso? Decodifique para todos. Isso, na verdade, quando eu estava escrevendo O Pé na Cova, eu um dia escrevi um episódio em que o meu personagem, o Russo, ele dizia, e obviamente que Madame Bovary, c'est moi, né? O que eu escrevo sou eu. E o Russo dizia uma coisa para Darlene, ele dizia, Darlene, eu só consigo aguentar porque eu finjo que eu não estou aqui. Eu estou aqui, mas eu finjo. E aí eu falei, gente, sou eu também. Eu finjo que eu não estou aqui. Eu finjo, porque senão fica muito difícil. Porque é um país que inventa uma realidade própria, né? E é um país delirante. É um delírio. Se ele é um jornal no Brasil, você não acredita que você está lendo um jornal num país. Você acha que você está num amontoado de lama e vírus, sei lá, Depois que eu vi que uma mulher tomou uma flechada, você viu isso? A mulher estava dentro do ônibus, tomou uma flechada.
É verdade, eu vi isso no jornal. Mulher é flechada dentro do ônibus. Eu falei, misericórdia divina. O que mais eu ainda vou ver antes de desencarnar? Uma mulher flechada dentro do ônibus. Eu falei, aí acabou. Aí acabou. Os gnus, vem aquela manada de gnus e te mata. Foram muitos e muitos festivais, né, na sua vida. Você foi para Nancy, você foi para isso, você foi para aquilo, você foi para tudo quanto é lugar. E com o Feliz Ano Velho, eu acabei não indo, porque eu estava em plena crise do pânico, com medo de entrar em avião, não sei o que e tal. Vocês foram para Havana, mas eu sei que foi uma aventura. Foi uma aventura. Para Havana? Para Havana. Para Havana foi uma loucura, porque a gente tinha uma passagem. Naquela época não tinha voo direto para Havana. Então tinha que ir pela Jamaica. Tinha que ir pela Jamaica. Aí nós pegamos um avião. Ai, que alegria! Vamos conhecer Cuba! Vamos, não sei o quê. Aí fomos para Jamaica. Chegamos na Jamaica, o avião que ia para Cuba já tinha ido embora. E ele só vinha uma vez por semana. E o festival ia começar. E a gente abria o festival. Aí ficamos lá. Aí Paulo Betti e Marcelo Paiva vão lá para... Não era nem embaixada que tinha no Brasil, era um consulado, um posto burocrático, um posto diplomático brasileiro. E liga para o Brasil e tal, e Calói junto nessa história, e todo mundo... Nós temos que sair daqui, nós temos que sair, não tem avião, não tem avião. Aí conseguiram que Cuba mandasse um avião para resgatar a gente. E... Porque era toda uma coisa diplomática para um avião cubano poder pousar no aeroporto na Jamaica. Era uma complicação. Eles conseguiram. Aí chegou o aviãozinho. Um aviãozinho, gente, cheio de tiro, de furo. Assim. Era um aviãozinho cheio de furo. Será que era da Serra Cuesta? Não, acho que era tão velhinho, eu juro por Deus para vocês. Era velhinho. Eu me lembro que tinha um piloto lindo. Isso eu me lembro. Porque eles, a aeromoça era assim, mas era desse tamanho assim, juro, era pitico assim, tão pequenininho, que a gente estava levando os trapézios. Não cabia, não tinha bagageiro, não cabia no bagageiro. Então, o trapézio foi no meio do corredor. No corredor do avião, trapézios. E nós sentadinhos naquele negócio ali, eu fui lá, o piloto, eles são muito galantes, os cubanos. Ai, o piloto ficou todo assim, eu fiquei toda encantada com o piloto. Mas o avião, na hora que ligou, saiu uns negócios... Se condensou tudo assim, dentro, assim... Uma fumaceira ali dentro. A Cristiane falou, a gente vai morrer. Eu falei, não, Cristiane, vai... Bom, e ainda o avião não conseguia ir direto, porque ele era tão pequenininho que teve que fazer. Atravessou, pá, parou numa cidadezinha cubana, abasteceu e outra vez. Até chegar em Havana. E assim o elenco chegou em Havana, de madrugada. Mas aí eles foram maravilhosos, porque despacharam logo a nossa bagagem, porque senão seria uma burocracia. Despacharam logo. E eu me lembro de uma coisa maravilhosa, que foi assim, o Paulo Betti, vamos levar os nossos gravadores, que eram os gravadores Akai de rolo, 2 assim, porque a trilha era bem sofisticada, mas tinha que ter 2 gravadores, fazia toque, toque, toque. Vamos levar, porque os nossos gravadores... Quando a gente chegou no teatro de Havana, era a mais alta tecnologia alemã, sofisticadíssima, Paulo. Esconde, 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 esconde. É um pouco trágico, mas eu acho que é um momento tão importante isso. A nossa queridíssima, saudosíssima Yara Amaral, que morreu naquele acidente horrendo no Batomush. Batomush mesmo, isso, né? 1988. Isso. E depois
você era muito amiga dela, mas e depois você foi chamada para fazer fazer a Yara, né, a naquela Yara. Reconstituição. Como é que foi essa experiência dele? A Yara, quando eu fui para a Globo, como a Laura tinha sido meu braço aqui, a Yara foi minha lá. Foi a primeira novela que eu fui, quando eu fui para a Globo, foi a novela que eu fiz com a Yara, que eu fazia a filha dela. Fera Radical, não era? Fera Radical. Fazia filha dela e filha da... Era uma filha e filha da Laura, era das duas, né? E a Yara ficou muito minha amiga. E a Yara não tinha preguiça de falar assim, não vai lá naquela sala que aquela pessoa não vai te receber. Você fala com este aqui. Ela ela dava a cartilha toda, ela era espetacular. Nós ficamos bastante amigas na novela. A novela terminou em novembro e ela morreu em dezembro. No Réveillon, né? No Réveillon, eu tinha ido assistir o espetáculo dela, Filomena Maturana, que ela estava fazendo com o Zé Wilker. Eu tinha ido assistir. Ela conversava comigo, ela falava assim, não sei como é que eu vou fazer aquela cena final do choro. Me lembro tanto dessa conversa, do choro do final da Filomena. Aí ela morreu. E aí, passado um tempo, falaram, a Globo me chama e fala, você é parecida com a Yara, fisicamente, e você quer fazer o Batomushi? E aí eu fiz, e o mais louco nessa história toda é que tem uma piscina, onde foi gravado, uma piscina fake, que tinha lá no Projac, onde foi gravado, onde tinha um barco fake que virava, mas ele estava num eixo, virava e a gente caía na água. E as pessoas sempre acham que eu sou mais gorda do que eu sou. E o figurino veio, sempre vem maior, sempre é um figurino maior. E o figurino veio e era uma calça de Réveillon branca com uma coisa em cima, e a calça estava larga. Então, eu meio que amarrei assim e tal. Quando a água virou, quando caiu e eu caí na água, a calça encheu de água e eu afundei. Olha que louco que é a vida. Eu afundei. E eu não conseguia subir, porque a calça ficou muito pesada. E eu não conseguia subir. Era funda a piscina, porque tinha que... Todo mundo estava... Mas lá eles tinham muitos salva-vidas e tal, e eles perceberam que eu não estava conseguindo subir. Mas eu tive este momento lá embaixo. Que eu não fiquei com medo. Eu fiquei pensando na Yara. Que eu falei, foi assim. Sabe, me deu um momento de falar assim, foi assim que ela foi embora. E aí eles subiram, me puxaram e eu saí. Mas eu tive essa experiência extraordinária de ter passado por um quase afogamento fazendo a Yara, que eu amava, que era uma pessoa que eu amava e que teve essa morte trágica. E eu fico muito feliz que eu tenha podido registrar essa história, que tenha sido eu a fazer isso. Nada é por acaso, né? Não é? Então, Dê, nós fizemos uma minissérie maravilhosa juntas, JK, a história do Juscelino Kubitschek, escrita pela Maria Adelaide Amaral, pelo Alcides, e nós fizemos personagens reais. Você fez a Naná, irmã do Juscelino. Isso. Você acha que existem cuidados especiais quando a gente vai compor uma personagem real em relação a uma personagem de ficção? Quais são esses cuidados? É muito delicado, porque você vai ter centenas, milhares de pessoas que conheceram, que viram. Denise, teatro e televisão. Duas carreiras sólidas, duas experiências fantásticas. Quais são as diferenças e semelhanças que você vê nesses dois veículos? Eu, às vezes, pego uma cena de televisão e falo assim, como eu queria ter 15 dias para ensaiar essa cena e poder fazer. Para chegar numa verticalidade, para poder não fazer nada e ali está tudo contido. Como eu queria poder, não dá. Não dá. Talvez agora existe um pouco mais de sofisticação no trabalho das séries e tal, mas mesmo assim eu fiz uma série agora há pouco tempo e é aquela pauleira, corre, vai. É sempre uma questão econômica muito séria. Você poder ensaiar no teatro, experimentar, errar,
não o texto, errar, e dar a embocadura errada e o diretor dizer, não é isso, vai por outro caminho, experimenta por aqui. E essa é a grande diferença. É ali onde você vai se reabastecer, se reformular, se reconstruir, descobrir onde está a sua maior fragilidade. Porque na televisão, pela premência, pela urgência de tudo que você tem que gravar, às vezes você vai no certo. Você vai aonde você já sabe. Porque você sabe que ali tá bom, ali não tem erro. No teatro, não. No teatro, você fala, eu vou experimentar aqui, eu jogo, chuto. Eu me lembro que eu fiz uma peça com Fagundes, que era a direção de um francês, País dos Elefantes, chamava. E era um diretor francês, falava em francês, e era sobre o Tiradentes. E eu tinha uma entrada, eu fazia amante do Tiradentes, era um papel pequeno, bem pequeno, e era o Fagundes. E eu tinha uma entrada que ele ia me abandonar, e eu falava, por favor, tal. Aí o diretor falou assim, então vai, primeira vez, entra, Denise. Em vez de eu entrar, eu me atirei no chão e vim arrastando. E falei, no texto todo, assim. O diretor, o Fagundes ficou com o olho assim. O diretor falou assim, uma atriz na França levaria 2 meses para chegar nisso. Eu falei assim, mas aqui a gente tem que matar um leão por dia. A gente faz televisão, o cara fala assim, faz aí você faz uma coisa. Então, ali, a cena ficou quase assim, não ficou bem assim, mas ele aproveitou bem essa ideia que eu dei para ele. Mas é um pouco isso, entendeu? Quando eu consegui juntar as duas coisas, a urgência da televisão com o tempo de busca no teatro, eu acho que eu estou conseguindo ser uma atriz melhor. Porque é isso, uma hora você precisa da urgência no teatro e outra hora você precisa da verticalidade na televisão. Marcelo, depois do musical brasileiro, você ingressou aí nesse mundo Broadway, Noviça Rebelde. Como é que você avalia assim, as diferenças entre o brasileiro e o americano para você na construção dos personagens? Eu acho que, na verdade, é a mesma, Vernei, assim, no sentido só, eu acho que... De demanda técnica? Eu acho que, assim, tem uma... Pelo menos, assim, esses dois que eu fiz, americanos, gringos, né? É uma pegada... Na verdade, não fiz dois, fiz um só. Fiz um só, louco. Fiz um só, que é o... A Noviça. A Noviça. E era uma coisa realmente que eu ficava chocado, né? Naquela Broadway mesmo, né? E é engraçado, porque era uma peça que se passa na Áustria, né? Eu tentei botar um humor mais brasileiro no personagem, né? Para trazer o público um pouco mais... Charles e Cláudio, que são duas pessoas que eu sempre admirei, né? Para mim são os ícones, né, do teatro brasileiro, né, de musical. Realmente, qualquer ator que faz ou quer fazer musical, quer trabalhar com eles, né? E eu já era seu fã, né? Eu ficava vendo você ali e falei, nossa, genial, hein? Que atriz fantástica. Linda, boa Linda, atriz. Boa atriz. Ela deve ter algum cantora. defeito, deve ter bafo, deve ter algum problema. Ela deve ter algum problema. Não, deve ter algum problema. Porque canta muito, atua muito. O que você faz mal? Me conta aí. Não, faz nada mal, tá tudo certo. Mas a Vernei é uma grande colega. E Vernei me ajudou muito também no sentido de... ficava muito ligado também. E aí, Vernei, foi melhor aqui? Não, ela ficava muito me dizendo também, né? Fui fazer aula, né? Você viu, ela chegou quando eu fui fazer esse musical com ela. Falou, você fez aula, né? Falei, fiz. Então não tem milagre. Falo para os atores, quem tiver ator na plateia aqui, né? E estiver começando... Não tem milagre nessa vida, tem que estudar, realmente trabalhar, porque nada é fácil. Marcelo, eu lembro que na época que você estava ensaiando a Noviça, a gente estava com outro espetáculo, que vamos falar já dele, mas eu lembro que você falou que vocês ensaiaram acho que 20 e poucos dias. Foi. Um grande musical, né? Eu queria saber como é que pode, essa indústria é tão grande, de repente, um trabalho, o acabamento artístico ser... perfeito, que Noviça era de uma qualidade enorme, com tão pouco tempo de ensaio.
O Charles e o Cláudio já tem uma indústria por trás deles, né? Tem assistentes, eles sabiam uma peça muito... o espetáculo foi muito bem ensaiado também para as crianças, é um espetáculo onde as crianças tinham uma participação muito importante. Então, eu e a Vernei, a gente tinha participações mais episódicas, né? No meu caso, então, um pouco mais episódico até. É quase como se fosse um stand-up daquele personagem, né? Você não gosta de stand-up, né? Não, eu adoro stand-up. Então, eu tinha essa coisa, então isso me ajudou também, porque era uma coisa à parte quase esse personagem, entendeu? É muito difícil hoje o ator conquistar esse espaço que você conquistou com bons personagens, né? É uma etapa, conquistou, você tem uma história na televisão muito grande. Você acha que isso se deve à sorte? Você acha que você atribui a conquistar esses grandes personagens, além do seu talento, lógico, mas a quê? A sorte, você falou tudo. A sorte é um fator fundamental na vida de qualquer pessoa que está fazendo um empreendedor, um ator, ou um homem de negócio. Eu acho. Talvez o artista também precise muito mais da sorte do que... Por que eu digo a sorte? Porque apareceu uma oportunidade para mim naquele momento e eu estava preparado para ela. Talvez eu no Rebelde tivesse aparecido mas eu não estava preparado. Mas olha, eu podia ter me afundado ali, nunca mais as pessoas terem me chamado para nada, né? Mas eu consegui passar por isso. E quando eu tive uma oportunidade realmente forte na minha vida... Você segurou. Eu segurei. E você estava preparado? Eu estava preparado. Então, tem o fator sorte nisso também. Marcelo, você foi convidado agora pelo Aguinaldo Silva, que é justamente o criador do CRO, para fazer um personagem homofóbico. Né? E como é que é essa desconstrução do homossexual para o homofóbico? É uma loucura, né? Uma coisa que mexe comigo, porque o meu filho na novela, ele é dançarino, quer dançar, e ele não é gay, ele quer dançar. E eu falo que, olha, não entra viado na minha casa, viado eu mato, entendeu? É uma coisa muito... É maluco falar isso, né? Nossa. Me dá uma certa angústia de falar isso, porque é uma coisa que mexe com a gente, né? A gente... Fazer coisas que a gente é completamente contra. E você ir de um extremo para o outro também. Então, o Aguinaldo também é malandro, né? Ele tem essas coisas. Então, vai ser um personagem polêmico. Ele é divertido também, aí que eu falo da vilania. Ele é engraçado, ele é divertido, mas quando ele é radical, ele vai nas entranhas. São dois jovens. Eu não aguento, ele vai falar. Não fala por nada, por nada. Bem mais jovem do que a gente? Muito mais jovem. Ser mais jovem do que a gente é comum, porque... Também não exagera. Você está falando do universo. Vem cá, mas... São dois garotos. Mas dois garotos e são amigos nossos, assim, sendo tão mais jovens. Não fala mais, não sei muito. E aí, Glória? Como é que você está? E aí, Tazinho? Tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo bem. Tá Vera, tá boa? Tá bem, a Vera tá aí? Senta aí. Tudo bem? Tudo. Você não sabia que a gente estava aqui, né? Não. Quer falar pra gente agora? Eu te vejo tua cara. Surpresa. Vocês não sabiam. Isso é bondade, gente. Você não falou com o Tarcísio? Eu falei assim, não. Eu liguei pra ele faz uns 10 dias. Estava no Rio. Eu trouxe uma foto que eu não sei se Tá tudo bem? Eu tirei uma foto que tiraram, eu lembro. TV Tupi foi uma verdadeira escola, né? Foi. Era uma faculdade de... Era. Muitos atores experientes que tinham vindo do rádio e tal. Claro que todos estavam se formando ali, amadurecendo e procurando uma linguagem e tudo. Para você, Glória, como é que você veria essa diferença de EAD, a Tupi? Como é que foi essa coisa do amador para o profissional? Como é que se deu isso e como é que você se situou nessa história? Sabe, o Fúvio, eu sempre fui uma atriz que jogava muito a vontade de trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria fazer personagem. Eu nunca me preocupei com se é profissional, se não é profissional, se está aqui, se está lá. Não. Sabe, eu queria era trabalhar, eu acho que esse distanciamento que eu tive porque às vezes as pessoas entram para fazer o teatro ou televisão para alcançar o sucesso. Eu não tive isso, não, porque ele veio antes da hora para mim até, sabe?
Eu me assustei com o sucesso e a responsabilidade ainda foi maior. Então, os artistas sabem disso, do meu jeito de ser, não é, bem? Inclusive o seguinte, a Glória estava fazendo Feiticeira de Salem e, de repente, Anselmo Duarte, que era um ótimo ator, muito conhecido, ele, como diretor, ele ia dirigir O Pagador de Promessas. E alguém falou para o Antunes, comentou com o Antunes falou, não sei o quê, o Anselmo convidou a Glória para fazer O Pagador de Promessas para ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Quer dizer, o começo de carreira de Glória é fantástico. Maravilhoso, né? Quando é que eu podia supor que eu ia fazer O Pagador de Promessas e que ia terminar dando autógrafo na Côte d'Azur? Não passava na minha cabeça. Grande Sertão Gozado, como são as coisas. Quando o Avancini dirigiu A Deusa Vencida, eu vinha fazendo protagonistas o tempo todo, né? Personagens muito bons, sucesso. Ele falou, Tarcísio, você não vai fazer o protagonista, você vai fazer um outro papel. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Porque você é um ator urbano e esse papel é um ator rústico, meio bruto, meio... um homem do campo, acostumado à lida do campo, não é papel para você. Eu falei, tá bom, tudo bem, vamos fazer o outro papel. E fiz o outro papel, Deusa Vencida, foi uma linda novela, gostei de ter feito, e gozado que anos depois, o Avancini me chamou para fazer Grande Sertão Veredas. Ele me pôs 2 papéis na minha mão. Um era o grande herói do sertão, era um personagem fantástico. A propósito dele, Guimarães Rosa escreveu, quando ele se levanta, o mundo se levanta com ele. Quer dizer, maior poder impossível, né? Falou, tem esse personagem, tem um outro personagem que é o demônio, é o cão. Eu falei, pois é esse que eu quero fazer, que é personagem diferente. O outro é um herói, eu tinha feito tantos, né? Não era uma grande novidade. Mas o Grande Sertão Veredas foi uma experiência muito interessante para mim e foi uma virada do galã para o ator, né? Aos olhos do público. Foi muito bom. Vocês são muito jovens que estão aqui nos dando o prazer da companhia de vocês. Mas... É o teu celular, Tarcísio. Seu celular. Desliga, bem. Mas que indiscrição. Agora não. Mas que grosseria, eu nem vi quem era. Mas está gravado aí, Tarcísio. Com certeza. Muito obrigada a vocês. A gente só existe porque vocês reconheceram o trabalho nosso. É por isso que a gente existe. Vocês aplaudem o que nós fizemos. Isso é muito importante. Nós só chegamos aonde nós estamos porque vocês quiseram. Então, muito obrigada. Tem algumas coisas que o traduzem como um ser folclórico, como o pão de queijo, por exemplo, né? Mas existe uma cultura mineira de um estado muito específico de encrencas históricas muito específicas e de combinações étnicas também muito específicas, que acabou dando nesse povo que o Caetano tem uma música que fala Velho Chico vem de Minas, o Rio, né? Onde o oculto do mistério se escondeu. O mineiro é um povo muito esquisito, assim, eu mesmo não sei explicar muito bem, não. Mas, assim, por exemplo, a família do Fernando toda é mineira.
eles têm um tapete para cada tipo de visita. Se a visita não está à altura do tapete, embrulha e traz um... Não é, Fê? Né? É assim. Tira a louça, ó, põe debaixo da gaveta e põe de plástico, porque a visita não está à altura. E aí eu vivi isso, eu sei que é assim. Né? O tapete exatamente eu não vivi, mas eu sei que você viveu. E é dessa festa que é ser mineiro, quer dizer, a liberdade... Eu preciso dizer uma coisa também, se vocês me permitem. A fazenda dos meus pais, a grande terra que pertencia ao meu avô, pai de meu pai, ela vai até a água de Furnas, né? Aquilo tudo é recortado. E é de frente para Boa Esperança, onde o Lamartine Babo... para a qual Lamartine Babo escreveu a música Serra da Boa Esperança. A mãe do Lamartine Babo nasceu, por acaso, na nossa cidade, em Carmo do Rio Claro. Eu tenho o batistério dela, ela foi registrada na igreja da cidade. Ela é bisavó do Daniel Maia, que é um grande mineiro músico que está aqui em São Paulo. E atrás de Boa Esperança estão a Serra de Três Pontas, do Milton Nascimento, que se juntou com Wagner Tiso, montou uma companhia. Então, esta região específica, ela era movimentada por uma música muito específica também, que nascia ali, a proto-música mineira estava sendo gestada naquele lugar por essas pessoas, e eu não tinha idade para frequentar clube, mas nós ouvíamos de fora o Milton Nascimento com a banda dele, eu não sei se ela chamava Only You, mas eu ouvi muito o Milton Nascimento cantando Only You do lado de fora do clube. Então, para dizer que a nossa cidade, ela tem uma cultura, uma tradição em tear, em tecidos, em material que torna os seus dedos sensíveis, né? Eu costumo dizer que quem lida com pano, quem lida com teatro, com cenografia, com o corpo do ator, desenvolve uma sensibilidade entre a unha e a carne, que é quase que uma fita métrica, que te dá uma medida, um toque, na arte, de forma geral. E isso a gente aprendia muito cedo, porque na fazenda do meu avô, tosquiava a lã do carneiro para fiar, né? E fazer colchas de lã de carneiro. Os teares a produção artística era muito grande, e sem contar que, digamos assim, o que sobrou da arquitetura menos vulgar de São João del Rei veio parar na nossa cidade, nessa nossa região. A própria música barroca mineira da Ribeiro Bastos, tudo ali muito próximo e tudo muito disponível como patrimônio, como acervo. Eu fui adolescente, eu fui para São João del Rei aprender restauração de altar, igrejas. Fui lá me meter com essas grandes histórias que estavam acontecendo de restauração das cidades históricas mineiras, que depois se tornou patrimônio histórico da humanidade, né? Então, isso tudo acaba trazendo para as mãos da gente quase uma sexta escuta, né? Um sentido a mais, que para além do tato, parece que é isso. Por que portas o barroco entrou na sua vida, na sua obra? Fala um pouco pela porta do fundo, já falei. O Carmo é o terreiro, a minha cidade, essa região aí, é o grande terreirão de São João del Rei e Tiradentes. Ou seja, tudo que não prestou como arte lá, eles faziam aqueles entulhos assim...
a madeira, punha tudo num carro de boi e vinha vender esse restolho na nossa região, né? Pinho de Riga, por exemplo, que é uma madeira nobre da Letônia, a casa dos meus pais é feita disso. Resto Agora, é óbvio que com isso eles traziam um conceito de arte, quer dizer, a gente sabe, é sabido por todos os brasileiros que a fundação das artes no Brasil se dá com o período barroco, com a presença de Aleijadinho, com a aparição de Aleijadinho e o mestre Ataíde. Então, a gente cresce sob a influência desta arte em Minas Gerais e com uma imensa desconfiança naquela dramaturgia toda, naquela iconografia cristã que está lá, muitas vezes de uma forma plena, belíssima, e outras vezes já assim meio estranho, assim. O barroco foi um momento em que o homem apreendeu, né, nos ares a angústia humana, né? A dor, a perda do paraíso, na visão da Renascença, obviamente. A gente vive de perder o paraíso, né? E depois da Renascença, toda a contra-reforma angustiou excessivamente o homem nunca mais deixou de ser barroco. Lembro do teu tio dar uma aula aqui na TV Cultura, o Toco, sobre o barroco, né? Eu fiquei encantado, porque eu falei, esse homem sabe desse tanto... Lindo, né? É uma arte que está lá muito viva, muito presente. Moçada jovem, se quer fazer bom teatro, vai conhecer a dramaturgia contida na obra do Aleijadinho, as seclas, o seu entorno, o seu ofício, né? O seu escritório de construção, porque é um esplendor brasileiro que inaugura e coloca o Brasil nos livros de arte do mundo inteiro. Você mencionou o quanto Shakespeare é uma religião e você, obviamente, é devoto de São Shakespeare. E ele já te protegeu inúmeras vezes, principalmente nas alfândegas de aeroportos. Você poderia contar essas histórias, as suas aventuras carregando os seus materiais e Shakespeare te protegendo? Aí a gente começou a viajar o mundo, né? Vocês fizeram parte disso. E o dinheiro que eu ganhava, eu comprava em panos, em tecidos, em brechós. Agora, uma vez a gente entrou num avião, deu problema em Budapeste com a Valderez de Barros. Foi. E eu tinha comprado, umas roupas de cavalaria de Kiev. E tudo bordado à mão. Acabou que isso virou o figurino da Tempestade, que nós fizemos recentemente com o Celso Frateschi, grande elenco. Mas aí o avião era pequeno e a mulher falou assim, não, o senhor não está entendendo, o senhor não vai entrar porque não cabe. Só vai entrar uma mala de 10 quilos, sei lá, 12 quilos, e o que está no corpo. Aí eu falei, peraí, a Valderez ficou deste tamanho, a Valderez de Barros, os turbantes da Valderez, Fernanda, ela entrou assim no avião, ó. Parecia uma baiana de acarajé, mal-humorada. E eu entrei também de baiana do acarajé, com o tabuleiro e tudo, e o Cláudio também, ainda teve uma senhora que ainda me ajudou a carregar. Mas aconteceu assim, a gente só foi conseguir conforto no aeroporto lá de sei lá da onde, que a gente organizou em outra mala e pagou o imposto, a diferença. Olha que surpresa, rapaz, eu tive com ele. Domingo ele não falou nada, conseguiu. Se sou eu, não conseguiria. Diz que estava nervoso porque você, no almoço lá, não falava que vinha para cá na quarta-feira. Que a Arménia ficava dizendo, Stepan,
vamos fazer acupuntura na quarta-feira. Aí eu digo, puta merda, esse cara tem que estar em São Paulo. Falei, aí você falou, não, quarta-feira eu vou para São Paulo de barco. Estava preocupado se eu tivesse esquecido. Tá bom. Posso fumar agora? Vamos lá. Tem um filme que foi muito marcante, que eu acho, na tua carreira, que foi o Rainha Diaba. O Rainha Diaba, né? Do Fontoura. Do Fontoura. Eu queria saber, Stepan, como é que foi esse negócio de você assimilar aquele personagem de uma maneira tão flagrante, tão consistente. Você que tinha veio de um mundo meio completamente diferente, enfim, como é que foi isso? Então, Xavier, eu vou falar uma coisa para você. Quando agora eu estou com 65 anos, a gente fica fazendo, mesmo que não queira, vive fazendo pequenos inventários, a gente fica tentando entender o que se passou com a vida da gente, a perspectiva de futuro às vezes fica mais próxima, diminui, então você fica pensando, mas eu tenho uma gratidão muito grande realmente pelos meus personagens, por todos que eu tive a oportunidade de fazer cada um, pelos filmes, pelas peças de teatro, pelas novelas, mas o grande companheirismo que essas almas, que esses espíritos dos personagens trazem para a gente, as informações, as emoções, as histórias de vida diferentes de cada personagem, acaba construindo a verdadeira personalidade da gente também. Você não é, você bota o que é seu no personagem, não. O personagem bota o que é dele dentro da gente, que às vezes a gente nem sabia que tinha aquilo. Isso é interessante. Né? E a cidade, eu realmente fui andando, caminhando pela cidade, filmando, indo, conhecendo o Rio de Janeiro, os bairros pobres, os bairros ricos, fazendo personagens pobres, personagens, não sei o que, você ia conhecendo todos aqueles nichos sociais do Rio de Janeiro e por uma característica, talvez minha, de personalidade, o que aconteceu, essa coisa da fama também, né, desde cedo, eu fiz um filme que foi um sucesso estrondoso, né, se fosse hoje em dia, ia falar, tem mais de 30 milhões de visualização. Naquela época tinha gente na porta do cinema. E aí, aquele é o menino do Marcelo Zona Sul. O sucesso era tão grande que quando eu estreiei na televisão, em Bandeira 2 anos depois, o anúncio que a TV Globo botava aí, Stepan, esse é o garoto de Marcelo Zona Sul. Quer dizer, eles usavam o filme para promover uma novela. E tudo isso me fez também, essa coisa muito rápida, televisão, sucesso. Teve um momento em que eu percebi que eu amava ser ator, eu gostava de ser artista, mas que, de maneira nenhuma, eu ia permitir que o que envolve essa vida do artista fosse massacrar a minha vida, a minha maneira de ser, que eu não abriria mão de nada de comportamento, que eu não ia mudar minha personalidade, que eu não ia puxar o saco de ninguém, que eu não ia fazer isso, que eu não ia babar o ovo de ninguém, que eu não ia... Humildade para conseguir trabalho, isso eu tenho até hoje, pedir para trabalhar e tal, a gente vai morrer... acho que é importante... Vai morrer fazendo isso, mas eu não queria entrar em nenhum figurino, nenhum comportamento que me permitisse, como tive proposta, você vai ser o novo galã da TV Globo, porque você é o novo Tarcísio Meira, isso foram coisas que eu ouvi ali bem próximo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava que a minha vida, que o trabalho era a coisa, como disse o Fontoura uma vez, o trabalho é a coisa mais importante da minha vida, porém, a minha vida é mais importante do que o trabalho. E isso me fez, então, ficar caminhando. Caminhando, que eu digo, é andando como um ser humano normal, sem negócio de ser famoso, e isso me fez ir atrás das coisas que eu gostava, e que muitas dessas coisas que eu gostava estavam onde? No subúrbio, estava na favela, estava no morro, boas coisas, coisas boas e coisas ruins, e etc e tal, mas estava na vida, na Zona Sul, estava em todo lugar. Então, eu fui um camarada que costurei minha vida fazendo esse trânsito
imenso de ter a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas como Antônio Pedro e um grupo de... Mas você sempre teve um humor crítico, entendeu? Que impede o cara de cair nessas mazelas de capas de revista e etc. Por isso que eu tô duro. Pois é. Mas vem cá. Inclusive, na Rainha Diaba tem o fato do cacete, a morte do teu personagem. Pô. A Rainha Diaba, o Milton Gonçalves, ele faz a Rainha Diaba. E ele até hoje eu falo, eu te peguei, eu te beijei, eu te matei. Fala pra ele. A Rainha Diaba, não, o Antônio Pedro está falando da cena da morte, que eu sou metralhado. O tio Gilmar. Que eu fui elogiado e tal, e que ela lá na RVV do Roberto, do Reginaldo, do Riva Farias, do Rogério. E aí me encheram de fio elétrico, não sei o que, bombinha de sangue, efeitos especiais para ser metralhado. O barraco era... A parede estava cheia de explosivo e tinha que tudo naquela época tinha que valer de primeira, porque não tinha como reconstruir mais nada. Então, aí fomos aqui, aí eu saio assim, tem aquele bandido aí começa a me metralhar e eu sinto aquele tomando tiro, de repente eu comecei a tomar choque. E fui, porra, aí eu senti aí aquele sangue molhando, aquele negócio me dando choque. E aí quando eu vi que estava chegando lá naquele lugar, que eu senti, aí eu gritei, corta, Tio Vilmar! Aí, Tio Vilmar era o tio do Reginaldo que fazia os efeitos especiais. Fazia o efeito especial. Que na hora lá que ele foi ligar o negócio não deu certo, ele aproveitou e ligou numa tomada de 110 mesmo, lá 120 volts. Aí foi aquele, e eu termino eu assim, com um fotograma parado, o cara... Aí o pessoal, muito boa aquela cena linda. Tem várias maneiras. Arte dramática também se aprende com fio elétrico. Eu queria saber o seguinte, Stepan, você já declarou uma vez que trata os personagens, seja secundário, seja o ator, personagem principal, com a mesma intensidade, com a mesma elaboração, com a mesmo afinco, enfim. Eu queria saber se esse talvez seja assim uma das essências fundamentais que você tem permanecido no mercado de trabalho por tantos anos, já por 50 anos. Xavier, 50 anos, quando eu olho para trás, eu vejo que o meu passado tem um futuro brilhante. Então, muita coisa, ainda vai ter muita coisa de arquivo para aproveitarem. A verdade, né? Eu fui de uma certa maneira, eu fui trabalhando, eu comecei protagonizando cinema, fiz vários e vários filmes como protagonista, fiz 2 novelas com papéis importantíssimos, assim e tal, e teatro, etc. Só que, com o passar do tempo, você vai vendo que os personagens, eles não estão nessa escala de valores, que às vezes as pessoas dão, o papel é pequeno, o papel é grande. Não tem. Eu sou protagonista de qualquer fala minha. Eu sempre botei isso na cabeça. Eu fui fazer uma novela que uma vez o diretor estava com raiva de mim. Então vai fazer um motorista, assim como quem estivesse me sacaneando, me humilhando. Porra, você quer? Vai fazer o motorista. Eu fui fazer o papel de motorista na novela Vale Tudo. O Jarbas, era o motorista lá da Odete Reutemann, do Tarcísio Meira, abria a porta, fechava. Aí, eu te juro que quando eu fui fazer aquilo, que eu abri a porta para o Tarcísio, aquele momento era eu e ele, era Stepan Essencial e Tarcísio Meira abrindo a porta. Então, naquele momento, eu era o ator principal de abrir a porta. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Para mim, aquela fala era o monólogo, então eu nunca peguei essa medida. Então, sempre eu fiz cada cena como se eu fosse o protagonista da novela inteira. E o diretor caiu do cavalo, porque quando terminou, meu personagem estava entre os 4 personagens principais da novela, fazendo o motorista, que eu fiz pela paixão, pela entrega. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, os atores. Você vai sendo
Eu tenho que ser protagonista da minha vida. Às vezes é difícil, às vezes na própria vida da gente, a gente acaba fazendo figuração, entendeu? Mas você tem que ter a humildade e a dignidade de fazer tudo bem, ou não fazer, que aí é uma outra história. Você pode não fazer, você pode dizer antes, não quero. Eu vi uma vez um piloto no aeroporto, um jovem piloto brigando com o dono de um avião no aeroporto Santos Dumont, porque o cara queria ir para Búzios, estava lá com a família, ele queria ir para Búzios, e o cara falou, eu não vou levar porque o tempo está ruim, doutor. Eu tirei bem, estou querendo uma gritaria, uma briga. E o rapaz, eles foram embora, e eu estava do lado e eu falei para o piloto, eu falei, pô, parabéns, você é novo, mas eu vi você tomando uma atitude tão boa, tão séria, de não ir, você é um profissional. Ele falou, meu pai é piloto. E quando eu quis ser piloto, o meu pai disse o seguinte, não esqueça nunca que a decolagem é opcional e a aterrissagem é obrigatória. Então, pensa antes de decolar. Porque depois, uma hora, você vai ter que aterrissar. Então, eu acho que esse é o chamado livre-arbítrio, que você, na vida, você tem que tentar. Decola. Agora, depois você vai ter que aterrissar. Agora, uma hora que você pode dizer não ou sim é antes de decolar. Depois, meu amigo. Entrou no jogo, não sai mais. Por hoje é só. Na próxima semana, mais trechos inéditos das entrevistas do Persona em Foco de 2019. Até lá!